Tudo bom, Pedro? Tudo bom? Tudo bem. Se apresenta e fala a sua idade. Pedro Henrique Gaspar da Silva, sou assistente de alunos, Colégio Pedro II, tenho 31 anos. Ok. Pedro, a gente vai fazer algumas perguntas sobre você sobre política. Vamos perguntar algumas coisinhas e você vai responder sem preconceito. Impossível. Então vamos lá. Pra você, o que é ser de esquerda ou ser de direita? Cara, esses conceitos no Brasil estão muito deturpados. Acho que é difícil definir hoje em dia o que é ser de esquerda e o que é ser de direita, né? Se você tem uma pauta democrática, uma pauta pensando na maioria da população, em causas sociais, não quer dizer que você seja de esquerda, quer dizer que você seja humanitário, né? Humanista. É justo. Ser de direita talvez seja defender mais o capital, seja defender mais outras coisas, mas no Brasil isso está meio deturpado, está meio... Justo. Tá indo para outras direções. Pra você, acha que um lar que prefere um lado político vai ter uma criação diferente na hora de ter um filho ou criar uma família no geral? Você acha que dependendo do lado político vai ter uma diferença nessa criação? Tudo na vida é político. Tudo que a gente faz é intencional é político. Se você tem um viés político, a sua educação vai por esse viés e vai alterar também na criação do seu filho, da sua prole, das pessoas que estão no entorno, dos seus vizinhos, as relações que você tem no trabalho, com a família. Tudo isso vai ser orientado pela sua visão política. Justo. Atualmente, você acha que a política está banalizada? Que ela era mais importante antigamente, que atualmente foi levado mais como um lado para ser fã de algo, de algum político, ser fã de algum ideal? Você acha que tem melhoras que podem acontecer para a política ser levada a sério? Eu acho que a gente está num momento importante, que uma virada de chave. Na minha juventude a gente não discutia muito política como se discute hoje, mas ao mesmo tempo ela também está banalizada. Acho que a mudança de chave é a gente começar a ter um pensamento crítico um pouquinho maior, sair desse negócio de Vasco e Flamengo, essa torcida para lá e para cá, e aproveitar esse foco que a sociedade está tendo na política para realmente debater causas sociais e não ficar nessa torcida de um lado para o outro. Então, sim, tem uma banalização, mas é um momento importante que a gente pode se orientar e que a sociedade paute a política de uma outra forma, de uma forma mais saudável, de uma forma mais correta. Tá. Agora, para finalizar, você acha que deveriam ensinar sobre como é estudar a política, se entreter na política, saber o que é política no colégio? Deveriam ensinar sobre isso para os adolescentes? Sim, as escolhas políticas, as escolhas sociais são sempre importantes, né? Assim como é importante estudar religião, é importante estudar uma porrada de coisas que no colégio a gente não tem na grade curricular. Não quer dizer que o professor vai passar o viés dele ou não, mas tudo que a gente faz é intencional, então vai ter. Mas é importante você conhecer certas coisas para quando você chegar no mundo de uma forma adulta, você ter ferramentas. Talvez preparado para analisar aquilo e não pensar com a cabeça do outro. Você ter um pensamento crítico, pensar a partir das suas conclusões. Entendi, então muito obrigado, é isso. Boa tarde, se você presente. Meu nome é Alice, eu tenho 16 anos e estou no segundo ano do ensino médio. Ok. Aí você perguntou sobre você sobre política e você vai se precisar responder, tá bom? Pra você, qual o conceito de ser de esquerda ou ser de direita? Você acha que tem alguma coisa que signifique ser de esquerda ou ser de direita? Ai, Jesus. Caralho, calma. Eu não sei, normalmente as pessoas associam isso aos políticos, né? Atualmente, no caso, Bolsonaro e Lula. Mas não acho que seja só isso. Você ser de esquerda, você se identifica ou você se identifica com algumas ideias desse lado, desse aspecto político. E a mesma coisa de direita, você se identifica com esse lado. Entendi. Ok. Você acha que uma casa, uma pessoa crescer com um lado político predominante vai mudar alguma coisa nela? Ela pode ter um hábito diferente, alguém que cresceu com outro lado político diferente? Você acha que pode ser que altere alguma coisa na personalidade dela, no estilo, no jeito que ela age na vida? Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo não, porque, no meu caso, eu tenho uma família que tem um lado político, que tem umas ideias e tal, e eu sou muito oposto deles, então não altero nada na minha personalidade. Mas em vários casos, já conheci várias pessoas que sim, eles meio que eles alteram o seu jeito de ser por conta disso, pela criação também. Você já conhecia alguém que trocou de lado político por conta de influência dos pais, alguma coisa do tipo? Que era muito contra um ideal e por causa dos pais começou a apoiar a coisa que ela era contra? Sim, conheço. Ela até, nesse caso, a pessoa, ela era uma pessoa trans e ela, quando ela mudou esse lado e foi seguir o que os pais dela achavam certo, ela, falou que na verdade ela estava confusa, que ela não era isso, ela mudou totalmente, virou outra pessoa. Pra você, a política na nossa sociedade agora está sendo bem utilizada entre os adolescentes? Acho que você consegue ver adolescentes tendo consciência do que é política, do que é movimento político, de saber se posicionar do que está acontecendo no mundo, no nosso país? Não muito, parece que muitas pessoas levam como brincadeira, outras pessoas preferem não comentar, eu não gosto, então não quero falar sobre, e deixam isso de lado.
Você acha que é importante essas pessoas começarem a procurar sobre isso para ver de que forma elas conseguem enxergar o mundo de uma forma diferente? Sim, é importante, porque elas vão ficar mais... Elas vão saber o que fazer pra, tipo, na hora de votar, por exemplo, vão ter mais consciência de que qual candidato escolher e essas coisas. Então, muito obrigado pela sua participação. Segunda entrevista do dia, entendeu? Na minha voz, estamos aqui com o... Camilo, Camilo, você tem quantos anos? 62. Trabalha com o quê? Eu trabalho com grandes eventos. Grandes eventos? Bom, a gente vai fazer umas perguntas aqui sobre política rapidinho, tomando um pouquinho do seu tempo, aí você dá sua opinião. Para começar, o que você considera uma pessoa de direita? Uma pessoa muito conservadora e que tem parâmetros, né, baseados no século passado e na década de 70, 60 e 80. O que você acha que essas pessoas defendem? Defendem aquilo que elas ouviram dos pais, das mães e principalmente o que a sociedade daquele momento bordava para eles, quer dizer, emoldurava a vida deles. Talvez isso seja um diagnóstico, vamos dizer assim, temporal, né? Mas que vem se arrastando ao longo dos anos. Muitas pessoas entendem até que o que acontecia nos anos 70, 60, 80, aquilo que era a vida boa, né? Mas só que as coisas mudam, né? A vida muda e os princípios precisam acompanhar essas mudanças, obviamente, não todos os princípios, porque existem princípios imutáveis, outros são, né? Precisam acompanhar a mudança social, socioambiental. Por outro lado, temos a esquerda. O que você acha que é considerada uma pessoa de esquerda? O que ela defende? Então, essa é uma pergunta muito complexa, né? Até mesmo a primeira pergunta é uma pergunta um pouco complexa de você definir hoje o que é, né? Se a gente pensar hoje nessa polaridade aí de raciocínios, né? De A ou de B, né? Então a gente começa a perceber que aquilo que as pessoas defendem, como são pessoas de esquerda, são aquelas que defendem mesmo os direitos para todos, defendem que a regra é uma regra que tem as suas, vamos dizer assim, os seus olhares diferentes, né? E que acompanha o que a sociedade atual, né, reflete. Então a gente tem uma pluralidade de pessoas, uma pluralidade de ideias, de opiniões. E provavelmente as pessoas de esquerda, elas tendem a olhar isso de uma forma mais tranquila, mais, vamos dizer assim, menos dura, né? Uma coisa mais flexível, em que você consegue se adaptar, né? Tal qual o curso de um rio. Então você, em algum momento, o rio ele vai se emoldurando conforme a terra vai lhe propondo, né? Então, no momento ele está curvo, no momento ele está reto, e a vida é assim. Como você falou, né? Não é imutável. Exatamente. Agora, indo para uma próxima pergunta, assim, você, consultando sua cabeça, você lembra de algum partido político de direita? Lembro, sim. Lembro alguns. Arena era um partido de direita, bem de direita, né? Se a gente pensar no século passado, né? Mas a gente tem aí o próprio MDB, que era hoje, né, o PMDB, e já foi PMDB, hoje eu nem sei mais porque tantos partidos, eram partidos que tinham esse viés mais ao centro-direita e à direita, propriamente dita, né? Então, é o que eu me lembro da minha época, né? Até mesmo de juventude política, né? Eu já fui ativista político, né? De uma juventude chamada de Juventude Janista, né? Que era o Jânio Quadros. Então, você imagina eu, nos anos 80, pelo pertencente ao PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, com ideais, né, talvez não tão ultra radicais, mas ideais que a gente pensava de uma forma diferente, e como juventude à época, né, até mesmo pela UNE, que eu não participei diretamente, mas eu tinha amigos que eram participantes, né, e a gente entendia bem isso aí. E políticos de direita? Algum vem assim na sua cabeça quando você pensa? Tem. Já Sarney, pronto. É um primeiro, né? Grande nome. Que vem na minha mente, né? Mas você teve o Delfim Neto, que morreu recentemente, que apesar de ter umas ideias bem avançadas, né? Ideias na parte dele que era economia, né? Era um gênio da economia, mas era um cara conservador, um cara que tinha, né, ideias bem aliadas à direita. E os partidos e políticos de esquerda? Então, eu me recordo muito que
isso vem das universidades, né? A ascensão do próprio sistema hoje, né? Ele vem oriundo das universidades. Então, em algum momento, não só os movimentos trabalhistas, mas os movimentos estudantis, os movimentos, até mesmo aqueles movimentos oriundos das fábricas, né? Que é o caso até do Lula, né? Do PT, o nascimento do PT, que junta toda... Partido mais trabalhista. Partido trabalhista, exatamente. E aí você tem uma série de divisões, né? Que hoje, que estavam naqueles anos 80 aportados lá no MDB, e hoje você vê que eles estão todos, vamos dizer assim, pluralizados, né? Vamos dizer aí, o próprio PSOL, o PT, esses partidos. Talvez eu não tenha tanta propriedade para falar, mas é o que eu imagino que hoje esses partidos são mais aliados, né, à esquerda, e que tendem a falar mais sobre esses direitos civis, tendem a falar mais sobre os direitos da terra, a questão de liberdade, a questão da própria essência do ser humano. Então, a defesa desses partidos tem o seu lugar, né? Então, a gente olhando... Eu sou um cara dos anos 60, então eu poderia estar olhando de uma outra forma, né? Mas eu consegui transitar dos anos 60 para cá com um olhar mais social, né? Até porque eu tenho filhos que são bem à esquerda, né? São bem ligados a essa questão. Mas isso não obstante, eu tenho também a defesa dessas mesmas, vamos dizer assim, desses mesmos lugares de você defender essas propostas, né? Eu acho interessante que você falou dos seus filhos agora, né? Você falou anteriormente que você era mais ativamente no ativismo político. Aí, para finalizar essa entrevista, para não roubar muito mais do seu tempo, gostaria de saber, e você? O que você se considera? Uma pessoa mais de direita, mais de esquerda? E por quê? Caramba, essa pergunta é ótima. Eu hoje sou um cara equilibrado dentro da possibilidade do que o mundo me tem. Então, se eu hoje precisar defender uma causa LGBTQIA+, eu vou defender. Se eu tiver que defender uma causa social, eu vou defender. Dos pretos, eu vou defender, até porque eu sou um, né? Então, eu sempre olho para as minorias, sempre olho para as pessoas que precisam de ajuda. Porque a direita, ela sempre está no seu status quo, né? Ela está no seu lugar ali de fala, tem os seus redutos, tem as suas preferências em algum momento. Então, eu olho sempre para essa perspectiva de que as pessoas precisam terem voz, né? Precisam ter defesa social, e eu estou junto. Eu me considero, não sei se eu sou de esquerda, né? Talvez não esquerda radical e nem esquerda de defesa, né? Mas assim, uma esquerda que é atuante no sentido de defender o seu interesse social, defender essas questões e pautar essas questões, né? Que eu acho que são importantes para a gente poder, né, pensar, né? A questão religiosa, que não se confunde com política. Raciocínio que falta muito hoje em dia, né? Exatamente, porque eu vou te dizer, eu sou filho da era da ditadura, né? Mas eu transitei em todas essas questões com leveza, com sabedoria, com inteligência. E isso falta muito às pessoas aqui, hoje em dia. Então, a gente não está num Fla-Flu, a gente não está num Corinthians e Palmeiras, a gente está numa sociedade que precisa respirar e precisa refletir sobre os seus hábitos. É isso. Senhor, muito obrigado. Gostaria de agradecer. As suas opiniões foram muito marcantes e vocês contribuíram muito. Desculpa atrapalhar seu tempo. Mais uma vez, obrigado, viu? Estamos aqui com a Clara. E o Caio, Vocês têm quantos anos? 23. 28. Profissão. Eu sou universitária, mas também arte educadora. Jornalista. Divo, beleza. Mora onde? No Maracanã. Ok. Também no Maracanã. A gente vai fazer umas perguntas aqui sobre política. Eu queria que vocês omitissem as opiniões de vocês ao longo das perguntas. Primeiramente, pessoas de esquerda. O que é esquerda? O que é ser de esquerda? O que uma pessoa de esquerda defende? Eu acho que o povo, né? Eu a acho que pautas que visam uma sociedade mais igualitária, basicamente isso em todos os termos, né? Não só econômico, mas também social. Isso. Perfeito. Por outro lado, temos a direita. O que vocês acham que a direita defende? O que uma pessoa de direita defende? O que significa ser de direita? Quer falar? Posso falar? Pode. Eu acho que, falando particularmente da minha experiência, eu conheci e cresci com uma direita e hoje é uma outra, né? Porque
familiares próximos assim que eram de direita, mas divergiam, por exemplo, do meu pai, que é de esquerda, por questões econômicas, coisas bem pontuais assim. Hoje em dia a gente vê uma parada meio louca, né? O pessoal defendendo os negócios que são irreais, enfim. Então eu acho que hoje o que a direita defende, eu pelo menos não consigo idealizar assim, mas eu acho que defende o fim da esquerda, sei lá, tá ligado? Sei lá. Fim dos direitos humanos. Escala 7x0, esse tipo de coisa. Sim. Perfeito. Agora eu pedi que vocês, assim, mentalizem, entendeu? Foquem, busquem na memória de vocês. Partidos vamos ver. Partido de esquerda. Lembram? PSOL, PCB. Acho que E políticos? Léo Péricles. Guilherme Boulos, Marcelo Freixo, Lula. Esse mano aqui tá, tacando lenha, caraca. Dilma, enfim, tem vários, né? Por outro lado, direita. Partidos e políticos de direita. Cara, infelizmente tem muito. Enfim, mas, cara... Pode emitir opinião mesmo. MDB, que agora não é PMDB, né? Pra não vincular mais ao nome. Mas MDB, PSDB, PL, União Brasil, enfim, vários, né? Sim. Então vamos para a última pergunta. Vocês se consideram uma pessoa mais direita, esquerda, por quê? Eu me considero 100% de esquerda, 100%. porque tem tudo a ver com o que eu penso de sociedade e de humanidade, na verdade. Não acho que não é nem questão de política, mas de humanidade hoje em dia, principalmente. Assim. Ok. Divos, muito obrigado. Oi, Daniel, para você presente. Olá, boa tarde. Eu sou Daniel Moutinho, professor de português do campus Tijuca do Pedro II. Ok. Primeiramente, a gente pode usar sua imagem e áudio para o trabalho? Pode sim. Ok, então. Começar com as perguntas. Para você, o que é ser de esquerda ou ser de direita? Você acha que é um conceito que dá para ser levado a sério? Eu acho que pode ser levado a sério, deve ser levado a sério. Embora exista uma percepção, que, a meu ver, muito equivocada em diversos setores da sociedade. Para mim, a esquerda é uma vertente política que, como é que a gente pode resumir? Que busca maior igualdade, maior justiça social e busca a prosperidade social por meio de uma divisão mais equânime dos recursos, enquanto a direita privilegia a iniciativa individual e, através do crescimento econômico, acredita que através de um crescimento baseado no capital, você consegue gerar mais riqueza que pode ser, digamos, voltada posteriormente para o bem-estar da sociedade. Tá bom. Próxima pergunta você acha que um lado político pode afetar na personalidade ou no desenvolvimento de alguém num lar, dependendo do lado político que a pessoa decidiu escolher? Eu acho que pode, mas acho que isso pode acontecer de várias maneiras diferentes. Porque se por um lado é verdade que a gente forma as nossas referências, as nossas opiniões com base no nosso entorno, né? Nas referências que a gente vê por perto. Por outro lado, existem pessoas que na adolescência, principalmente durante a adolescência ou primeira juventude, assim, primeira vida adulta, se rebela contra os padrões que vê por perto e acaba formando a sua identidade em contraste com aquelas pessoas que vivem mais próximo. Então, eu acho que certamente influencia, mas dependendo da pessoa pode influenciar de maneiras diferentes. Entendi, obrigado. Próxima pergunta você acha que atualmente a política, no geral, tanto quanto nos adolescentes, nas crianças, nos adultos, está sendo meio banalizada? Porque atualmente a gente vê muitos casos de... Um exemplo fácil é o Bolsonaro, porque a gente vê que muitas partes das pessoas que apoiam ele são pessoas que gostam mais dele do que pelos ideais políticos dele. Você acha que a política está sendo banalizada nesse sentido geral? Eu acho que banalizada não é um termo adequado, porque se a gente entender política num sentido mais amplo, em que vocês serem alunos da terceira série do ensino médio, fazerem um trabalho sobre isso é uma ação pedagógica e é também uma ação política. Então, assim, se a gente entender que a política está em todos os níveis da nossa atuação social, então banalização não é o termo correto. Eu acho assim, o que você dá como exemplo de que as pessoas se identificam com uma figura política e não necessariamente com as ideias que ele diz defender ou defende,
Eu acho que isso tem a ver com um culto à personalidade, que existe hoje, mas não é um fenômeno novo, não é um fenômeno só da direita, mas aí é uma questão do culto à personalidade, ou seja, as pessoas se identificam mais com um determinado personagem do que efetivamente com os valores que ele e o grupo político dele defendem. Entendi, então. Muito obrigado, é isso. Obrigado por participar da entrevista. Aqui, ô. Paulo, Paulo, você tem quantos anos? 62, 62. Trabalha com o quê? aposentado, Aposentado? Mora onde? Praia Seca. Praia Seca. Perfeito. A gente vai fazer umas perguntas sobre política rapidinho. Aí você poderia emitir sua opinião? Primeiramente, o que você considera ser de esquerda? E o que uma pessoa de esquerda defende? A esquerda defende o direito de igualdade. Perfeito. E uma pessoa de direita? O que a direita defende? O que uma pessoa de direita defende? O oposto da esquerda, né? Mas é o oposto da esquerda. Acho que a direita vende mais os interesses próprios. De acordo. Assim, revisitando sua memória, sua cabeça, você lembraria de algum exemplo de partido ou político de esquerda? Que eu lembrasse como assim? O atual? Atual, antigo. PT, né? Agora de esquerda, assim. PT. Algum político assim que vem na sua cabeça? Luiz Inácio. Justo. Direita, Bolsonaro. Bolsonaro. O único que lembra assim na cabeça. Vem. Cabeça agora é. Ok, partido direita? Hã? Partido de direita algum vem assim na sua cabeça? PL, né? PL. Agora, para finalizar nossa entrevista aqui, queria saber do senhor. Você se considera uma pessoa de direita, esquerda, por quê? Não considero. Eu gosto do justo, do correto. Eu gosto do entender o ser humano como ser humano e honestidade. Eu acho que não tem partido isso. É questão de ideologia é essa. Agora, não sou de nenhum dos dois. Ok. E tá bem assim? Tô bem assim. É isso. Muito obrigado, senhor, pelo seu